internet. Essa adaptação talvez tenha sido a mais puxada para nós, porque foi a partir dela que nós conseguimos manter o semestre. O semestre não parou porque nós nos adaptamos a essa exigência do mundo digital. Nós tivemos professores gravando aula, usando o WhatsApp, nós temos professores que gravavam aula, eu cheguei a gravar aula de madrugada para o aluno assistir no dia seguinte, porque a hora da aula pesava demais a rede. A diretoria pediu, quem puder gravar as aulas e deixar arquivado, facilita, porque o aluno não consegue entrar. Nós fomos nos adaptando para que a gente mantivesse esse carro andando, e ele andou. A educação não parou. E aí, por que a gente precisa se adaptar? Porque a gente mudou. Só se adapta quem muda. Quando a gente está numa zona confortável, não tem que se adaptar, ela já está colocada e a gente apenas fica ali. Portanto, quem é que sofreu menos? Quem se adaptou. Quem se adaptou mais rápido. Quem deu um significado muito rápido para essas aulas que nós estávamos começando a ter. Eu lembro que no final de 2020, lá pelo mês de dezembro, o meu professor na época eu estava no mestrado com ele, a gente começou a conversar, ele dizendo, Paulo, isso vai piorar tanto, isso vai virar um processo no Brasil muito. Ele começou a falar, olha, quando isso aí começar a chegar nas cidades grandes, quando essa pandemia entrar nas regiões mais complicadas do Brasil, você vai ver o que vai virar isso. E aí eu disse assim, mas será? Eu acho que não, eu acho que até lá já estava uma vacina, um jeito, né? Não é possível. Porque até então estava na China. E ele disse para mim assim, olha, é melhor que a gente já vá se adaptando, porque nós vamos precisar nos adaptar. Dito e feito. Meninos, tem alguém com o microfone ligado? Eu não sei se vocês puderem me ajudar, a menos que você for falar, tá bom? Porque o retorno vem para mim e eu acabo me escutando duas vezes, sabe? De repente, mas se você for falar, por favor, fique à vontade, tá? Agora, se a gente sofreu menos porque se adaptou, quais foram as adaptações mais necessárias? A primeira mudança, a sala de aula foi deslocada para as nossas casas e foi mediada pelo uso do computador. Então, nessa adaptação, seu esposo, sua esposa, seus filhos, o cachorro, quem estava naquela casa, as visitas que apareciam, os seus horários, todos precisaram se adaptar. É como se dissesse assim, olha, fala baixo porque tem alguém trabalhando. Abaixa o som que eu vou fazer aula. Desliga a TV que eu preciso fazer uma aula. Essa mudança também, ela precisou ser feita do lado de lá. Qual foi uma das falas mais ditas? Desliga o microfone. Abaixa o som. Faz isso. Liga a câmera. Fica quieto com o celular aí na posição. Tem muito barulho aí. Faz isso, faz aquilo. Estão me ouvindo? Porque nós começamos a fazer da nossa casa a escola. A segunda grande mudança, a nossa comunicação passou a ser 100% digital. A tarefa, o envio, o e-mail, a mensagem, as gravações, as edições. Então, muitas vezes o aluno dizia que perdeu a aula X, eu dizia, está gravada, busca lá.
O aluno chegou a dizer, professor, na aula tal, eu participei e estou com falta. Olha lá para o senhor ver como eu estou presente. A maneira que a gente encontrou para se comunicar, ela ficou totalmente diferente. O visto no caderno mudou, a correção das provas, das atividades mudaram, as respostas que nós tínhamos que dar, a lista de presença, todas essas ferramentas que nós usávamos de maneira habitual, sempre precisou ser agora revista. Outra grande mudança foi o fato de que os nossos planejamentos, as nossas formações, as nossas reuniões pedagógicas, o nosso colegiado, o nosso conselho de classe, muitas vezes, todos eles foram feitos de maneira remota. Agora, em fevereiro, eu participei... Fevereiro não, novembro do ano passado, participei de uma comissão do MEC em Goiânia e foi totalmente online. O MEC não viu um professor pessoalmente, abriu-se a câmera, cada um num lugar, nós aqui, cada um num lugar, e a gente fez uma reunião produtiva, ouvindo, mandando, participando. Tivemos reuniões do colegiado na faculdade, reuniões com a diretoria, as próprias reuniões de abertura de semestre, como teve ontem, todas de maneira online. Talvez, inclusive, essas venham para ficar. Talvez. Nós temos uma colega que colocou aqui, estou falando de Araçu, não é? Acho que é Araçu. Olha que facilidade. A possibilidade de ser remoto nos traz algumas vantagens. Outra grande mudança foi o fato de que nós fizemos mais cursos à distância, tiveram muito mais cursos gratuitos, nós tivemos hoje muito mais oportunidade para que isso acontecesse, porque muitas vezes um curso que a gente queria fazer estava lá na cidade X, lá no estado tal, por um preço muito alto, e nós agora tivemos nesse período uma possibilidade de nos formarmos à distância. Nós tivemos muitas pessoas fazendo trabalhos de forma online, gratuita, empresas, inclusive, grandes aí, disponibilizando ferramentas para que a gente se aprimorasse para o momento que a gente estava vivendo. Nós tivemos TV a cabo que liberou o sinal, nós tivemos canais fechados que liberou para todo mundo, justamente para que, nesse período que nós estávamos nos distanciando, nós também tivéssemos ganho com isso. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ler. Nós tivemos aí aplicativos de livro que foram criados para as pessoas lerem virtualmente nesse período. Nós tivemos aplicativos de livro que colocaram a escuta, audiobook. Você pode estar arrumando a sua casa escutando um livro. Foram criados nesse período os famosos podcasts. Olha que coisa interessante. Você pode usar um podcast na sua aula. É um especialista que grava um áudio de mais ou menos 20, 30 minutos sobre um assunto. Ele quer falar sobre pandemia. Essa pessoa é uma referência no assunto, é uma autoridade. Ele grava esse podcast e você pode utilizar essa ferramenta. Você está aprendendo ao ver esse sujeito falar. E outra grande mudança foi o fato de que nós passamos a dar muito mais apoio emocional aos filhos, aos alunos e às suas famílias. Eu tive um colega que me disse, basicamente, todos os dias eu falo com a mãe dos meus alunos. Porque, inclusive, essa mãe quer saber quando que a escola volta, que dia que a escola volta, ela quer saber
sobre a cesta básica que a gente vai dar para ela, que dia que é, como é que entrega, ela quer. Ela se envolveu mais, entendendo que agora este filho é também um problema nosso. É também um problema dela. E com isso, nós fomos, muitas vezes, conhecendo uma realidade que até então não era desconhecida, né? Era desconhecida. Porque a gente conhecia esse aluno do portão para dentro, basicamente. E a gente foi começando a conhecer uma nova realidade. Essas mudanças, eu creio que todos vocês, em certa medida, participaram delas. E a gente se adaptou. Então a pergunta que foi feita para mim foi a seguinte: professor, você acha que agora, em 2021, vai ser mais difícil? Vai ser mais complicado para nós? Eu acredito, sinceramente, que não. Eu acredito que a parte mais difícil dessas mudanças todas, nós já vivemos e vivemos com louvor. Vivemos com grande maestria. Nós somos merecedores de aplausos, porque essas mudanças, essas adaptações que nós vivenciamos em 2020, nós conseguimos tirar ela de letra. Foi fácil? Não foi. Perdemos colegas, amigos, talvez perdemos até parentes, perdemos alunos. Eu perdi aluno, esposa, esposo de alunos, colegas de sala de aula, mas chegamos aqui. Isso quer dizer que o desafio que possa vir para nós em 2021, essa ressignificância desse modelo educacional que nos está vindo, a gente também vai tirar de letra. Porque essas mudanças que nós precisamos fazer, eu trouxe aqui 5 delas, nós já estamos adaptados. Acho que entrar hoje aqui nesse Google Meet para a gente poder ter esse momento já está mais fácil do que nas primeiras vezes que a gente não sabia bem onde clicar, onde é que clica e como é que faz para fechar o microfone e como é que faz para sair. Eu estou dizendo que esse ano vai ser tão difícil quanto 2020? Tomara que não. Espero sinceramente que não. Mas, se preciso for, a gente ter garra, disposição, partilha, estar junto novamente, a gente respira e vamos que vamos. 2021 tá aí. Bom, se mudança foi a palavra do momento, então a gente precisa entender que essas mudanças todas nos deixam exaustos, né? Justamente porque a gente não tem certeza do que está vindo. Nós não fomos preparados, enquanto seres humanos, para trabalhar no campo da incerteza. A incerteza nos aflige, a incerteza nos deixa angustiados. Não ter noção de quando, que dia, que hora, por quê, a gente fica em pânico. Nós estamos resolvendo problemas que a gente não criou. Até que dia dura a gente não sabe. A gente já tem uma esperança que a vacina tá aí, mas sei lá como é que vai ser. Vamos ter que tomar todo mês? Não vamos ter. Não vai dar para todo mundo? Vai dar. Como é que vai ser? A gente está aí acreditando. Eu estou buscando informação todo dia, leio, escuto de um, escuto de outro. E aí esse monte de situações nos deixa exaustos, porque é muita incerteza nesse terreno. É muita incerteza. Além dessas incertezas neste campo, nós temos várias outras. Por quê? Porque a vida continua. A gente casa, namora, separa, tem filhos, e marido, e visitas, e viaja, um adoece ali, um adoece acolá, as dívidas continuam, as coisas subindo, tem que cuidar de casa, tem que ter filhos.
Por isso que é necessário que a gente precisa olhar diferente para isso. Por isso que é necessário ressignificar todo esse momento que nós estamos vivendo. Ressignificar não é, em hipótese nenhuma, negar o que eu estou vivendo. Não, não existe, é bobagem, é só isso, é só aquilo, não é nada disso não, isso não dá não. Também não é ver, nesse momento, só o trágico. Que também é outra, né? Vou morrer, vou tomar vacina, vou virar jacaré, vou virar aquilo, né? Calma, né? Vamos ter um olhar positivo, diferente, sobre esse campo que eu estou vivendo. O que é que eu posso aprender, trazer, fazer para que isso melhore? Para que isso fique menos dolorido? Para que eu consiga ter uma certa tranquilidade, né? Ainda que entre aspas, sob essa situação. Que não é só sua, não é só minha, não é? É nossa. A Silvana está dizendo, nós somos seres adaptáveis. Exatamente, Silvana. A gente ressignifica, a gente significa, a gente se reinventa, e a gente está aí, né? Nesse processo de todos os dias se recriar, se reinventar, e estamos aqui, né? Há quantos anos já? Se a gente tivesse certeza de muitas coisas, a gente teria uma certa tranquilidade. Porque a gente quer isso em qualquer situação da vida. A gente quer uma certeza. E agora, o que nós não temos é esta certeza. Se este campo é incerto, então, qual que é a dica que Albert Einstein nos dá? Esse grande cientista, né? Que teve no Brasil, né? Início do século XX, visitou o Butantan, parabenizou o Butantan pelo trabalho. Ele disse: ensinar deve ser de uma forma tal que o que for oferecido será considerado um presente valioso e não um dever duro. Isso já é ressignificar. Então, se eu penso que ensinar é algo cruel, difícil, duro, é algo, não é, adoecedor, eu preciso ressignificar isso. Inclusive sobre as nossas aulas que não estão sendo como eram. Nós talvez não estamos conseguindo entregar todo o planejamento, não está saindo como a gente gostaria, a gente queria fazer uma aula muito melhor, mas não está saindo. Naquele dia rendeu tantos por cento, o aluno travou e eu também travei e não saiu. Ok, tá bom, suspira, dá uma pausa e tá tudo certo, vamos que vamos. Porque esses terrenos todos que eu estou inserido, eu não tenho controle. É interessante isso. Eu fiz nesse semestre agora, 2020/2, todas as aulas remotas. Não fui uma vez na faculdade. E o computador funcionou em todas. No último dia, um TCC, professores aqui já na tela, o aluno também, o meu microfone não funciona. Olha o que é você não controlar. E aí eu testei tudo, testei, desliguei, reiniciei, microfone, tirei, troquei fone, tirei o fone. Professor, ninguém te ouve. 20 minutos a banca parada, ninguém te ouve. E havia outras bancas depois da minha. Vou sofrer, chorar, quebrar a máquina?
Vamos arrumar um jeito? O professor falou, professor, tenta o seguinte, o senhor liga o computador, a gente te vê pela tela e o senhor fala pelo celular. E tem jeito? Tem jeito. O senhor vai abrir as duas coisas. Só que no celular o senhor não abre o vídeo, o senhor abre só o microfone. Aqui no computador o senhor abre só a tela, já está aberto. Falei, gente, mas como é que pode, né? E aí nós resolvemos, de maneira rápida, um problema que podia ter, não, vamos cancelar isso aqui, depois se apresenta, não vou atrapalhar ninguém, e aí reclamar. Ou seja, a gente começa a fazer desse processo, que já está difícil, um processo mais leve. Vamos tentar levar com mais leveza. Vamos tentar seguir o conselho que disse o nosso querido Einstein. Vamos imaginar que seja um presente. E a gente, quando dá um presente, a gente tenta dar o melhor, um presente bacana, que o outro goste, não é? A gente, inclusive, fica sem graça quando o presente que eu estou dando, o outro não gosta. Porque a gente gostaria que ele ficasse feliz com o que está sendo entregue. Então, não vamos sofrer se a gente não está entregando o que a gente gostaria. Se esse semestre não foi como a gente imaginou, se esse semestre que vem agora não é o que a gente pensou, porque talvez não vai ser, mas não é que esse semestre está perdido. É preciso dar um sentido positivo para aquilo que não está tão bom. A única coisa que não tem jeito é a morte quando chega, diz a Silvana. No mais, o que não tem remédio, remediado está. Então respire, inspire, siga em frente. Vamos que vamos, né, Silvana? Bom, se Einstein deu esse conselho para nós, então olha lá. O que nos espera em 2021, pelo menos /1? Eu tenho dito, assim, acho que até já aceitei essa ideia. Eu penso que as aulas presenciais só a partir de agosto. Eu penso que a gente pode até ter híbrido. A faculdade ontem me falou se eu queria uma aula presencial. Eu falei, eu topo, eu tenho que saber se o aluno quer. Porque talvez eu estou lá dando uma aula para 4 pessoas e vou ter que gravar a aula para os outros 20 que não vieram. Então, assim, o meu cliente é que tem que dizer, você quer essa aula presencial? Eu até vou com as devidas restrições, usando a minha máscara, eu vou levando meu álcool em gel ali na bolsa, tranquilo. Mas este aluno quer? O Enem disse que não. 51%. Então eu penso, né, meio que já botei na minha cabecinha aqui, que nós vamos ter aula presencial, talvez a partir de agosto, porque nós teremos até lá uma resposta, não é, dessa vacina, nós já teremos mais vacinas produzidas, nós já teremos aí mais gente vacinada, até agosto a gente vai ver como é que foi essa resposta. A partir desse cenário, surge para nós alguns desafios. O que a gente pensou a partir das pesquisas feitas pela Universidade de São Paulo? O impacto emocional nos alunos e nos profissionais da educação. Por quê? Porque nós já estamos vivendo isso e isso continua. Ansiedade um pouquinho maior, a gente tem aí um consumo maior de medicação, nós estamos com os nossos nervos muito mais aflorados, da mesma maneira que esses pais também já estão no limiar. Se a gente está pensando em voltar, esses pais também querem que esses alunos voltem, porque esse aluno voltando para a escola, muita coisa muda nessa casa.
Da mesma maneira que esse aluno ficando em casa, muita coisa mudou também. Eu sei de casos de menina que trabalhava e saiu para ficar com os filhos em casa, e só o marido está trabalhando. E isso gera um impacto em casa, obviamente, inclusive financeiro. A renda diminui. Eu tenho que cuidar dessas crianças agora em casa. Este impacto, ele reflete em nós, o aluno traz esse impacto refletindo em nós, e nós nos refletimos uns com os outros. O conflito, talvez, entre os profissionais da escola mudou, mas o conflito continua existindo. Tem que dar um tempo, né? Tem que dar uma pausa nisso aí. Porque nós estamos mais suscetíveis a conflitos emocionais. Nós tivemos, basta pegar os dados da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, nós tivemos um impacto de afastamento nesse processo. E aí a pessoa até falou assim, mas como? Se o professor está trabalhando de